Pessoal, bom dia. Não tá funcionando não. Não tá bom não. Tá não. Parece que não tá bom não, eu acho, né? Vamos ver o que é que vai dar aqui. Bom, seguinte, são algumas coisas, alguns informes que eu tenho que dar para vocês. Um deles é justamente que essa é a última semana de aula remota, né? Pra gente. Mas não é por isso que a gente não vai concluir o que a gente tem que concluir, certo? Hoje eu vou dar só uma aula sobre finalização praticamente do nosso conteúdo. E amanhã começa a Agrotins, certo? A Agrotins amanhã começa. Então, o que eu deixo de tarefa para vocês? Vocês vão procurar alguma palestra ou alguma coisa relacionada à área de irrigação e vocês vão me passar um resumo. Eu vou criar uma atividadezinha lá no Google Sala de Aula para vocês me entregarem um resumo bem simples, 5, 10 linhas mais ou menos do que vocês chegaram a frequentar, sabendo que a Agrotins ela é um evento que vai ser digital esse ano, então tudo vai ser digital. Então eu vou deixar, olha, agora eu tô tipo muito youtuber, né? Vou deixar marcado no primeiro comentário, aí vocês vão lá para a Agrotins e vão participar da feira, certo? Participam de alguma forma, procurem elementos da área de irrigação ou alguma palestra, alguma coisa que tenha a ver com irrigação, e aí vocês fazem o resumo dessa palestra, beleza? Bom, mas vamos lá. O tema de hoje da aula vai ser irrigação localizada, tá? Então nós vamos falar de irrigação localizada. Primeiro deixa eu me ajeitar aqui minhas coisas. Eu vou para qual cantinho que eu vou, não sei para qual canto que eu vou. Pronto, eu expandi aqui. Não, opa, tô bagunçando. Não bagunça, Daniel, não bagunça. Então deixa eu me deixar bem no cantinhozinho aqui. Pronto, acho que esse cantinho aqui, eu me sinto aquele pessoal que agora fizeram agora, não sei se é TikTok, não sei que diabo que é. Esse aqui é a irrigação localizada. A irrigação localizada, ela é desse lado? Que tá? Peraí, agora eu não sei. É desse, não sei. Essa é a irrigação localizada. A irrigação localizada, ela foi criada, entendeu? Com o intuito de tá. Aí quando acaba, não sei o que, aquele negócio lá. Vocês sabem o que é. Então, beleza. Vamos lá. Bom, então a irrigação localizada nada mais é do que eu direcionar ou eu utilizar o sistema de irrigação pressurizado, né, que eu falei para vocês na aula passada, que nas aulas passadas que a gente falou de irrigação, existem os sistemas que são não pressurizados e sistemas pressurizados. A irrigação pressurizada é um sistema que apresenta pressurização. Você necessita de pressurização, uma pressurização menor porque você tem volumes menores também de aplicação, só que você tem uma maior frequência, uma maior quantidade de horas de irrigação para fazer, certo? Os volumes são bem menores do que na irrigação por aspersão e na irrigação localizada, ou na irrigação por superfície, certo? Então, é basicamente isso. Então nós temos no método de irrigação localizada, nós temos dois sistemas principalmente, que é o sistema de gotejamento e o sistema de microaspersão. Esses geralmente é que são, vamos dizer, categorizados como sistemas de irrigação sistema de irrigação localizado, certo? Então vamos lá. Bom, um pequeno histórico, né? Eu não sei se vocês lembram de um vídeo que eu passei justamente sobre Israel, sobre essa questão eu acho que eu cheguei a passar esse vídeo, geralmente eu passo na primeira aula. Então, um engenheiro israelita, né, um engenheiro judeu, lá pelos idos de 1940, ele observou, onde ele lá estudava, lá na Inglaterra, estava estudando lá, e ele observou que uma determinada árvore ela estava se desenvolvendo mais que as outras, né? E aí ele foi observar, cavou lá o negócio e viu que tinha uma tubulação que estava rompida, com um pequeno vazamento. Esse pequeno vazamento, né,
com uma frequência muito alta, porque passava o dia todo pingando, dava, mesmo com só aquela gotinha d'água todo dia, ele, toda hora, no caso, todo instante, fazia com que a água, com que a planta se desenvolvesse mais do que as outras, né? Então, daí ele tirou o princípio da irrigação localizada. E ele, lá para 1950, eu acho que foi mais ou menos nessa época que foi criado, isso aí mais para o professor de história, não tanto para mim, que eu não vou saber muito bem, foi criado lá a faixa de Gaza, né, onde surgiu, né, Israel mesmo, e aí começou a se desenvolver. Israel é um país extremamente árido, onde você não tem disponibilidade de água, como vocês viram naquele vídeo lá, não tem disponibilidade de água, a água é um negócio muito raro, eles têm que reinventar. Cerca de 80% da água que é esgoto, né, eles reaproveitam. Por exemplo, era como se a gente, a taxa de esgoto da gente é mais ou menos isso, 80%. É como se a gente pagasse esses 80% e depois pudesse utilizar novamente, tá entendendo? Então você paga o esgoto, joga o esgoto fora, você processa ele e aproveita ele novamente, certo? Então cerca de 82% da água de esgoto de Israel ela é totalmente reaproveitada. Então, lá pela década de 60, mais ou menos, é que aí começou, vamos dizer, a se desenvolver comercialmente, né, os sistemas de irrigação, sistemas de irrigação localizada, gotejamento, principalmente gotejamento nessa época, mas depois microaspersão, certo? Então, no Brasil, principalmente no Brasil, isso chegou lá para 1972, né, teve os projetos de irrigação, os perímetros irrigados, que a gente chama aqui, lá pelo Vale do São Francisco. Então, começaram-se aí a vir esses sistemas de irrigação que têm por finalidade, logicamente, ter uma maior eficiência de aplicação, certo? A microaspersão chegou um pouco depois, em 1982, certo? Então, mais ou menos o histórico da irrigação localizada. Bom, essa distribuição aqui, eu acho que até está errado aqui, não é 2004, não é 2006, tá? Eu errei aqui, não corrigi, mas isso aqui vamos dizer, essa distribuição, eu cheguei a passar para vocês aquele atlas para vocês, atlas da irrigação no Brasil, não tem dados assim, trabalhados dessa forma, mas no censo de 2006 tem a divisão por região. Então hoje isso já mudou bastante, já aumentou bastante a área de irrigação localizada no Brasil como um todo, certo? Isso está bem maior, certo? Então, se eu não me engano, acho que é em torno de 30%, 35% da área irrigada do Brasil hoje, ela é por irrigação localizada, incluindo microaspersão e gotejamento, certo? Então essa área aqui já é uma área bem maior do que já foi em 2006. Bom, então o que é que define o sistema? O sistema que umedece uma parte do solo, distribuindo a água somente no pé da planta ou próximo à zona das raízes. O que isso quer dizer? Quer dizer que é que nem a mãe de vocês. A mãe de vocês, quando vocês são pequenininhos, o que ela faz? Ela vai lá, dá comidinha na boca de vocês, até vocês encherem o rabo de comida. E aí, porque mãe é o negócio, né? Mãe gosta de ver menino gordo. Eu nunca vi uma mãe que gostasse de ver um menino magro. Então, ela vai colocando na boquinha lá toda hora. Então, isso é o princípio da irrigação localizada. Então, eu vou diretamente na sua boca, eu não deixo o prato para você ir buscar, não. Você tem que... Eu vou diretamente lá na sua boca e coloco a comida diretamente na sua boca. Então, mais ou menos o princípio da irrigação localizada é esse, é umedecer bem próximo à zona de absorção, que é a zona das raízes, certo? Então, como características, a gente tem aplicação em pequenas vazões e lâminas de irrigação também pequenas, menores, certo? A água é aplicada pelos dispositivos emissores, no caso, os emissores que a gente chama, né, os elementos que vão entregar a água à planta são os gotejadores e os microaspersores, certo? Então, esses gotejadores, ele tem vazões entre 1 litro por hora e 20 litros por hora. Então, são vazões bem pequenas, né? São vazões bem pequenas, vocês podem perceber que são vazões bem pequenas comparadas, por exemplo, a de um aspersor, que a gente viu na aula passada. Tem aspersor que dá até
1000 litros por hora, né? Eu não sei se naquela tabela lá tinha, mas acho que tinha mais de 1000 litros por hora de volume de aplicação, né? Os microaspersores já têm uma vazão maior, entre 20 e 150 litros por hora. Isso pode variar um pouco também, né? Lógico, mas isso também. Então eles têm pequenos orifícios, né? Eles têm também essa questão de ter tubos porosos também, que você pode também utilizar como mecanismo de aplicação. Esses pequenos orifícios que a gente chama, eu não sei se vocês, mangueira Santem, aquela que é furadinha, né? Microfuros, só que aquilo ali não tem muito controle de vazão, mas também é considerado. E os tubos porosos, que é justamente como se tivesse uma cápsula de porcelana, de cerâmica e tal, e aí você deixa, e aí ele vira um sistema de irrigação localizada. Antigamente, como sistema de irrigação localizada, não sei se vocês já ouviram ou alguém já falou para vocês, mas o pessoal colocava um pote de cerâmica do lado e colocava água dentro e devagarzinho aquela água passava pelo pote e aí deixava disponível para a planta. Então é mais ou menos o mesmo princípio, certo? Bom, como vantagem, né, vantagem principal, né, as vantagens principais o sistema de irrigação localizada, ele tem muito maior eficiência de uso da água. O que isso quer dizer? Toda a água que eu estou aplicando, a planta teoricamente vai receber, eu não vou ter muitas perdas, né? Então eu tenho aí entre 10, no máximo de 10 a 5% de perdas que eu vou ter, né? Então, diferentemente de um sistema de irrigação, por superfície, onde essa água ela vai ter uma perda aí de até 40%, então é muito, muito significativo, né? Se você tem lugares onde eu tenho uma menor disponibilidade hídrica, economizar ou deixar de perder mais de 40 a 35% da água que eu utilizo para irrigar é bem significativo. Então, apresentam maiores valores de produtividade. Isso é a produtividade do que a gente fala, relação área plantada e produção, certo? Então a produtividade vai ser isso, a área plantada pela produção, né? Então se você tem uma maior produtividade em áreas pequenas, você consegue ter uma produtividade maior. Maior eficiência de adubação, isso por conta justamente da questão quando você está utilizando um sistema como esse, o ideal é que você, em paralelo, você utilize também um sistema de irrigação que faça uso de adubação líquida, né? No caso, você vai ter uma quimi-irrigação, que a gente chama. Não é só através vamos dizer, a própria água transporta esse adubo, né? A fertirrigação, outras pessoas chamam de fertirrigação, mas você vai transportar esses nutrientes através da água e vai deixar disponíveis, né? Porque o que acontece? Quando você tem a adubação convencional, o sistema de adubação granulada, por exemplo, você tem que esperar a reação, né, com a chuva. Você faz a adubação granulada e depois tem que esperar a chuva, querendo que chova, para poder ter uma atuação uma absorção daquele nutriente pela planta e, consequentemente, tendo essa absorção pela planta, a planta poder aproveitar e poder se desenvolver e poder produzir mais. Quando você tem um sistema de irrigação localizado, não, já vai tudo junto, indo tudo junto, já facilita para a planta já tem tudo mastigadinho ali só para ela absorver, certo? Maior controle fitossanitário também. O que acontece? Quando você não tem, vamos dizer, não tem que molhar a planta como um todo, aquele controle, aqueles microclimas, aquele negócio são todos controlados. Então, se são controlados, então você tem um maior controle fitossanitário ali, você não deixa ambientes propícios para desenvolvimento de pragas e doenças, né? Se adapta também a diferentes tipos de topografia, né? Como vocês estão vendo aí também, se adapta a diferentes tipos de topografia. Então, um suave ondulado, não tem uma necessidade de alterar como o sistema de irrigação por superfície. Eu não necessito alterar a conformação do terreno para me fazer uma irrigação localizada.
E economia de mão de obra, principalmente pela questão de se, vamos dizer, eu poder automatizar, né? Então eu posso automatizar, eu tenho painéis de controle, esses painéis de controle, eles vão identificando qual é a hora, qual é o momento, e você pode ter feedbacks também da área com medidores de umidade para você ativar ou não o sistema em caso de necessidade, né? Então você tem toda uma automação que você pode trabalhar com o sistema de irrigação localizado. Bom, desvantagens. Principal, como eu tenho pequenos orifícios, né? São pequenos orifícios, né? São os orifícios da irrigação localizada, tanto do gotejamento como na microaspersão, principalmente no gotejamento, porque na microaspersão eu posso ter questão de entupimento. Então, para isso, quando eu estou falando disso, eu necessito na irrigação localizada de ter um controle de qualidade da água bem maior. Então, tem um sistema de filtragem bem eficiente, certo? Para que essas partículas que estejam em suspensão na água, a água que eu for utilizar, elas não causem entupimento na minha tubulação. O custo de implantação geralmente é mais alto, né? Mas em compensação a mão de obra é mais barata. Então você tem como ter uma condição de custos que você pode equilibrar. A distribuição de sistema reticular, aqui nessa coisa que você tem um exemplo disso. Aqui você tem vários gotejadores, né? Você tem 1, 2, 3, 4 gotejadores. Então, o que acontece com a planta? A planta ela vai procurar encontrar a umidade, certo? Então ela procura a umidade. Então ela vai se concentrar onde aquela umidade estiver, certo? Como ela vai se concentrar onde aquela umidade estiver, então, em algumas situações, a sustentação da planta pode ser comprometida, né? Se eu, por exemplo, se eu colocar um grupo de aspersores só de um lado, o desenvolvimento das raízes vai ser mais para aquele lado, e se eu tiver um vento contrário àquela vamos dizer, disposição dos aspersores e das raízes, eu posso ter um tombamento da minha cultura, certo? Então, dessa forma, é primordial que eu tenha uma distribuição uniforme ao longo da planta, né? Eu tenho sistemas de rabicho que eu posso envolver a planta, e aí no próprio contorno dela ali, no aproveitamento das raízes, ela vai também ter uma melhor distribuição das raízes, né? Então, no sistema de irrigação localizado pode acontecer isso também. Bom, então tem os sistemas de irrigação localizado acima do solo e os abaixo do solo, né? Então você tem situações dessas duas naturezas aqui. A mais convencional e mais fácil também são os sistemas acima do solo, né? Você tem como remover e tal. Aqui, geralmente, abaixo do solo são situações onde você tem que passar maquinário por cima. Então não há condição de você ficar tirando, colocando. Então, logicamente, o ideal é que, para essas áreas, é que você coloque abaixo do solo, para que você tenha a condição de passar o maquinário facilmente ali, certo? Nessa condição, geralmente, acima do solo, geralmente em áreas que você tem frutíferas e tal, então você não tem que ficar só na entrelinha, você consegue passar, você não precisa passar na área como um todo. Áreas como abaixo do solo, por exemplo, são plantios de cana, por exemplo. Hoje já tem plantio de cana que é através de irrigação localizada subsuperficial, certo? Então você tem lá de encontro, as raízes vão lá, está gotejando aqui, e as raízes vão lá de encontro e capturam essa umidade, certo? Bom, considerações sobre a irrigação subsuperficial, um sistema totalmente enterrado, utilizado na cana-de-açúcar, tomate, gramados, jardins. Então vocês tem como ver isso aí também, acontece também em campos de futebol, vocês veem a aspersão lá funcionando para a parte superior, mas para a parte inferior, para a parte superior do gramado, para poder dar aquele deslizado, né? Geralmente os sistemas de irrigação de gramados, eles tem essa aspersão, né, que vai molhar como um todo, mas tem também a subsuperficial, que vai, vamos dizer, ser específicas para as raízes, né? Reduz perdas por evaporação, logicamente, né? Você não tem o contato direto da radiação, nem da temperatura, nem do vento, então você tem
uma menor evaporação, então torna o sistema mais eficiente ainda do que ele é. Redução da incidência de plantas invasoras, porque geralmente essas plantas invasoras elas surgem, as sementes elas estão na superfície do solo, se elas estão na superfície do solo elas só vão brotar se elas tiverem umidade ali. Então, como o sistema está enterrado, quem vai ter acesso àquela ali? Só quem tem as raízes já formadas, que no caso é a cultura objetiva, a cultura que você está plantando, né? Estímulo do crescimento do sistema radicular, né? Logicamente, se você coloca na profundidade correta, o sistema radicular vai em busca do contato, né, com essa umidade. Possui alto custo de instalação, pela própria natureza, né? Você tem que usar mecanismos adequados para esse tipo de sistema. Então, você vai vai cavar, tem sistema que já cava, enterra e já cobre. Então, tudo isso é um sistema bem oneroso, é um mecanismo bem oneroso, né? Que acaba, vamos dizer, sendo compensado também pelo aumento da eficiência e de outras vantagens, que é justamente a circulação de máquinas dentro da área e tudo mais. Dificuldade de manutenção, lógico também pelo seguinte: como é que você vai enxergar um vazamento? Como é que você vai consertar um vazamento num sistema como esse, né? Você tem que ter uma detecção muito boa para que você não... É um sistema muito caro que você precisa estar de olho para que ele não... perca eficiência, né? Problemas de intrusão radicular, o que acontece também? Até acho que eu tenho uma fotinha aqui. Então, lá dentro do gotejador que está subterrâneo, as raízes elas vão penetrar, vão procurar a umidade, né? Mesmo quando a umidade não estiver disponível. Então ele vai lá, a raiz vai lá e vai entrar por esse sistema. Então isso pode ser resolvido, você pode aplicar algum tipo de herbicida, que seja um herbicida só de contato, para que essas raízes não se aproximem ou não venham a entupir, né, o próprio gotejador, certo? Bom, então eu tenho os sistemas também de como é que eles são distribuídos. Os inline, certo? Que são justamente na linha. Online, que você aplica dentro da linha. E os integrados, que eles estão justamente já vêm instalados dentro vamos dizer, da tubulação, né? Da mangueira gotejadora, né? Então, são esses três tipos. Esse aqui você corta a linha, você une e aí você deixa ele na linha, né? E os online também, ele tem a linha, você vai lá e coloca ele na superfície da tubulação, penetra, né, ou fura, e aí você integra ele, a tubulação ele é um sistema online. E tem os integrados que eles já vêm instalados dentro da mangueira de gotejamento. Os microaspersores, eles vão ser difusor fixo, onde você tem vamos dizer, é como se você tivesse com um dedo dentro na mangueira e você ficasse com esse dedo paralisado o tempo todo. Então, isso é um difusor fixo, certo? Então, ele vai pegar e aplicar esse jato de maneira contínua, né, espalhado, né, para poder distribuir essa água, essa lâmina, próximo da planta. Tem também os difusores com asa giratória, ou que a gente chama mais comumente de bailarina. Eu não estou com ele aqui, mas está aqui. Então, esse daqui é um sistema, deixa eu até aumentar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui para vocês verem aqui melhor aqui o meu. Então, esse daqui é um difusor, ó, com bailarina. Então, a água vai passando aqui e ele vai girando. Então, esse difusor aqui é de bailarina, certo? Então, o que a gente chama é giratório, certo? Então, diferente do outro lá, ele tem várias saídas e fica fixo, certo? Fica fixo, parado no mesmo lugar. Já esse bailarina não, ele vai rodando, com a própria ação da água aqui dentro, ela vai rodando e vai distribuindo a água numa circunferência, beleza? Então, deixa eu voltar aqui de novo para apresentar Opa, não, cadê? Isso, ainda. Opa, fugiu. Opa, tô aqui de novo. Mas aqui. Esse é sistema de ligação. Então vamos lá. Voltando aqui. Então, beleza. Dito isso, vamos lá. Então, a irrigação localizada,
logicamente, você tem várias causas, como são orifícios pequenos, então vocês têm várias causas de entupimento. Entupimento por minerais, né, que aí é areia, lima, argila e outros, partículas orgânicas, algas, bactérias, restos vegetais ou animais, e precipitados químicos, sais de água, depósitos de ferro, enxofre, e eu não sei esse daqui, vocês depois me digam aí nos comentários o que é MN é manganês? Não sei. Então, ou fertilizante. Então, o que acontece também, é um cuidado que se tem também para a irrigação localizada. Quando você vai fazer fertirrigação, você tem determinados compostos, como vocês devem ter visto lá com o professor Regis, ou com o professor Bembo, ou com o professor Tiago, não sei. Existem a mistura de determinados componentes que eles precipitam, certo? Então, você tem determinados, vamos dizer, fertilizantes que, se eles trabalhados de maneira junta, eles vão precipitar dentro da linha de irrigação. Precipitando dentro da linha de irrigação, o que acontece? Entupimento. Então, você tem que ter esse cuidado. Existe uma tabela que a gente usa na hora de fazer irrigação, não sei se eu coloquei, eu acho que eu coloquei. Então, você... Não coloquei não. Então, você tem uma tabela onde você tem essa situação de você utilizar determinados fertilizantes e não utilizar coisas, são incompatíveis, né, no momento de se irrigar. Não pode ser misturados e nem entrar na linha ao mesmo tempo, né, a linha de irrigação. Aqui você tem também a questão, comparando, né, o gotejamento com microaspersão, você tem mais exigente em filtragem, logicamente porque o orifício de saída, né, do gotejador é bem menor, da microaspersão um pouco maior. Não existe posição de funcionamento, não, e esse aqui, logicamente, ó, isso aqui, não sei se vocês estão vendo, mas ele tem que estar ereto aqui para você funcionar. Existem uns que funcionam de cabeça para baixo, outros que funcionam de cabeça para cima, então, mas ele necessita de estar posicionado para poder funcionar, precisa de um suporte ou de um determinado posicionamento para poder funcionar. O gotejo não, o gotejo ele vai, você está lá na linha de irrigação, ele vai fazer a irrigação normal, certo? Então, difícil localizar emissores entupidos, isso para gotejamento é bem mais difícil realmente, porque você tem que ter uma percepção muito boa, né, de quando, principalmente quando está seco, você vai irrigar, que você vê que o bulbo que está sendo formado é menor do que os outros, por exemplo, aí você identifica que ali tem uma falha no gotejamento. Então, o ideal é que isso seja verificado e seja corrigido, né? E um emissor, por exemplo, que está entupido na microaspersão, ele é bem visível, porque ele para. Então, ou ele não lança o jato, ou ele fica só escorrendo pelo microaspersor, então você consegue perceber rapidamente que ele está entupido. Aqui, né, no caso, mais ou menos o que eu falei o esqueleto ou como o funcionamento sempre vai ser parecido com, eu falei até na aula de aspersão que era parecido, e também aqui também é bem parecido, certo? Então você tem sempre a motobomba, o cabeçal de controle, a linha principal, as válvulas, né, que vão pegar e abrir, fazer a abertura e o fechamento de uma determinada linha ou de um determinado setor, as linhas laterais e os emissores. Isso é a conformação, os componentes do sistema de irrigação localizado, certo? Então vocês têm aqui, ó, vamos dizer, onde você tem a motobomba, você tem os painéis de controle, aqui você tem, esse aqui poderia ser no caso um tubo Venturi que a gente faz para fazer a fertirrigação, certo? Então você coloca aqui o depósito de nutrientes e aí com o fluxo, né, o que acontece? A pressão faz um vácuo e esse vácuo entra na tubulação, então ela vai pegando e puxando. Existe um estreitamento aqui que faz esse vácuo, provoca esse vácuo, que aí o fluxo que está passando por essa tubulação menor aqui, ó, maior aqui, certo? Ela vai pegar e vai succionar o material que está aqui dentro e vai distribuir, né? Existem também bombas injetoras que fazem esse papel, que fazem até melhor. Elas injetam dentro da tubulação, podem ser por esse tubo Venturi ou pode ser também por bombas injetoras que fazem também esse papel,
certo? Então aqui você tem também você tem a filtragem, tem que ter filtragem antes também, dependendo do sistema, certo? Então você vai ter que ter filtragem também antes de passar pela fertirrigação, e antes e também depois, caso seja necessário, né? Se for uma água que tenha grandes problemas com relação à sujeira ou suspensão de materiais. Então você tem aqui os filtros, né? Tem os filtros, tem os controladores, tudo isso aqui que vai jogar informação para essas válvulas aqui, certo? As válvulas, elas controlam, por exemplo, eu posso deixar registrado lá no meu sistema, ó, eu quero que irrigue primeiro o pimentão, ó, o repolho. Quero que irrigue o repolho primeiro. Fechando o repolho, eu vou fechar aqui e vou abrir a abóbora. E depois de abrir a abóbora, eu vou abrir o tomate. Então fica essa sequência, né? Logicamente, dependendo de como eu queira que isso vai acontecer, depois do tempo de irrigação ocorrido. Então tem as válvulas. Aqui você tem o carinha aqui medindo a pressão, que também é um negócio fundamental. Eu tenho que saber como é que está o meu sistema, se o meu sistema está funcionando na pressão adequada. Curva de vazão, pressão, né, que eu mostrei para vocês lá, aquele catálogo também tem, das pressão também tem, né, que mostra qual é a vazão sobre determinada pressão. Para as microaspersores e para gotejadores, a gente também tem essas curvas de vazão, pressão, que vão determinar qual é a quantidade de água que eu estou aplicando para a minha cultura naquele determinado tempo, certo? Dada a pressão de trabalho que ele está recebendo, certo? Então, eu tenho aqui, certo? E tenho no final, eu tenho o gotejador ou microaspersor, né? No caso, eu tenho as uniões também, né? Que eu posso fazer, tem as uniões, os finais de linha, que também são úteis para a gente determinar o funcionamento, certo? Então, é o esqueleto básico de um sistema de irrigação um sistema de irrigação localizado, certo? Então, eu tenho aqui, ó, também motobomba, isso aqui é outro esqueleto, tem as válvulas, linha de derivação, certo? Linhas laterais, isso é que vai determinar. Então, se eu tenho vários setores, esses setores eles vão trabalhar em consonância, né? Dependendo da potência da minha bomba, eu posso abrir mais de um setor ou um setor de cada vez, né? Então, tudo isso depende muito de como eu vá trabalhar ou como eu vou organizar o funcionamento do meu sistema. Bom, então, em termos de controle, né, cabeçal de controle, né, que a gente chama, que é a parte inteligente, que vamos dizer seja o cérebro de funcionamento de um sistema de irrigação localizado. Então, eu tenho aqui o que? No cabeçal de controle, eu tenho medidores de vazão, que são esses medidores de vazão, são justamente para me saber qual é a quantidade de água que está tendo, né? Então, eu tenho manômetros também que vão medir a pressão também disso. Eu tenho os filtros, que os filtros eles podem ser os seguintes, eles podem ser um filtro de areia, um filtro de tela ou filtro de disco. Geralmente, hoje em dia, o mais usado são os filtros de disco. Eu acho que eu já até mostrei para vocês, caminhando uma vez lá no Esdras. O Jadson também já mostrei para o Jadson como é que faz a limpeza dele. O Esdras uma vez deixou ele responsável por fazer a limpeza dos filtros, e eu mostrei para ele como é que fazia. Bom, então esse é o fluxo, né? Então você, geralmente nesses filtros, ele tem uma setinha indicando qual é o sentido que você vai colocar, né? O sentido que a água vai passar. Então ele tem uma setinha indicando em algum lugar aqui qual é o sentido que você deve instalar ele, porque senão ele não vai fazer o trabalho do jeito que tem que ser, certo? Então o fluxo, né, no caso de funcionamento, ele vai ser adequado para aquela situação. Tem gente que gosta de pegar, não, por que está essa setinha aqui, eu vou colocar para o outro lado só de mal. Bom, o equipamento ele foi construído ou concebido para funcionar num sentido adequado. Se você está colocando do sentido errado, então é porque você não gosta. Então ele vem daqui do ar, aí ela vai para dentro da cápsula, ele entra por dentro dos discos, aí segue o caminho, esse caminho C aqui, e chega até o D para completar o ciclo de limpeza, certo? Voltando aqui, injetores de fertilizante. Então eu tenho aqui sistemas de injeção, eu tenho
numa fertirrigação, você tem os agitadores, que você faz a mistura, para ela não ficar em suspensão, uma parte que tem adubo, outra não, então você tem lá para misturar. Vocês têm as caixas que você vai colocando, e aí também você tem as bombas injetoras ou para limpeza, o dreno que você tem, tudo isso você tem dentro de um sistema. Então, que já é um sistema por Venturi, certo? Que você tem o que eu falei para vocês antes, né? Que ele tem aqui um estreitamento, esse estrangulamento causa um vácuo, esse vácuo faz com que esse fluxo que está passando aqui, esse fluxo principal, puxe essa água que está contida aqui dentro. Então, dessa forma, ela vai distribuir de maneira homogênea dentro dessa solução, né? Essa solução aqui é só água. Isso aqui é a solução de adubo líquido. Então, ela vai pegar e vai distribuir, vai puxar de maneira homogênea a quantidade de adubo através do tubo de Venturi. No outro sistema, geralmente ele trabalha, né, esse anterior aqui, certo? Esse anterior aqui com bomba injetora, o que acontece? Com bomba injetora, os sistemas com bombas injetoras, certo? Eles vão necessitar de medidores de salinidade. Então, quanto maior a salinidade da água, maior é a concentração de adubo. Então, para equilibrar isso, para deixar bem homogênea, se você tem um valor que está sendo mostrado lá nesse medidor, então e você está injetando adubo, ele está alto, então o que acontece? A bomba funciona um pouco mais lento para que essa diluição aconteça de maneira melhor. Se está muito baixo, a bomba acelera e aí ela começa a injetar mais, para que a quantidade de adubo seja bem proporcional, seja bem distribuída proporcionalmente na vazão de água que está indo para a planta. Válvulas de controle de pressão, que no caso, por exemplo, se eu tiver uma pressão muito alta, eu tenho uma liberação também de pressão para que o sistema não extrapole, né? Tem um registro, né, para abertura e fechamento, manômetros que também vão controlar a vazão, né, porque dada a situação, e também vão me ajudar na detecção de problemas, porque se eu tiver com a pressão muito baixa, pode ser que tenha uma tubulação que não esteja funcionando bem, ou que esteja quebrada ou estourada, certo? Sistema de controle de automação, que são os painéis, certo? Que justamente fazem o controle geral do sistema. Então, o que acontece também dentro da irrigação localizada? Gente, desculpe se eu estou sendo bem longo, é porque é o seguinte, eu vou deixar essa aula, mas essa aula, como seria hoje, é amanhã, tá certo? Então, por isso que vai ser uma aula mais comprida, se for o caso, vocês pausam um pouquinho, depois assistem de novo, porque está sendo um pouco longa hoje, né? Deixa eu até ver qual é o tamanho que está essa aula aqui. Eu acho que já está grandona, viu? Deixa eu ver quanto é que está. Eita, 37 minutos. Vamos lá, vamos ver se eu consigo terminar o mais rápido que possível. 37 minutos. Então, vamos lá. Então, o percentual de área molhada, né? Então, que a gente forma o bulbo, a parte do solo vamos dizer, tem toda uma área, né? Vamos dizer, cada planta ela ocupa uma determinada área. Então, dentro dessa área, né, ela vai formar um bulbo. Então, esse bulbo molhado é que representa justamente quantidades que a gente tem que atingir. Em climas úmidos, a área molhada máxima é de aproximadamente 67% e a mínima 20% da área total ocupada, certo? Em clima semiárido, a área molhada é no mínimo 33%, ou seja, eu tenho que estabelecer isso. Então, se eu tenho uma planta que tem 9 metros quadrados, eu tenho que ter uma área molhada de aproximadamente 3 metros, certo? Que corresponde a aproximadamente 33%, certo? Então, dentro dessa situação, então para estabelecimento da irrigação localizada, então eu preciso ter isso aí como parâmetro. Em culturas anuais, né, de fileira, você vai umedecer de forma contínua para beneficiar uma ou duas fileiras, mantendo a área molhada entre 33% e 67%. Bom, basicamente foi o que eu já falei já. Aqui a gente tem as curvas características, né, que a gente inclusive já calculou para o sifão, por exemplo. Você tem a vazão de um lado e tem a pressão do outro. Então, você tem uma curva onde aqui você tem um microaspersor não regulado, onde você tem
uma vazão que vai aumentando com a pressão, e você tem uma curva característica de um gotejador regulado que tem controle de vazão. Então, por mais que eu tenha pressões acima do que é recomendado, o aspersor ele não vai ter uma vazão maior. Esse aspersor aqui não, é o que a gente chama de autocompensante. Os gotejadores que têm um controle, que mesmo com vazões que são até mais baixas do que o recomendado, ele consegue compensar. E se a vazão está mais alta, ele consegue controlar para que a vazão não seja extrapolada. Então ele tem uma regulação da vazão melhor ainda do que os convencionais, certo? Aqui eu tenho os painéis de controle, né, que vão fazer as medições, né? Então, que vão abrir e fechar as válvulas. Esse daqui, por exemplo, ele controla o EC, né? A quantidade vamos dizer, de sal que vai na água, só que isso é vinculado aos fertilizantes. Se eu tenho uma maior quantidade de EC aqui, então quer dizer que eu estou colocando muito fertilizante por volume de água. Então a bomba entra em ação e aí vai diluir. Aqui é o painel que controla, né, é um tipo de painel que controla os setores que vão ser irrigados, um associado com o outro. E aqui o que liga e desliga a bomba injetora, ou acelera ou desacelera a bomba injetora, certo? Então eles trabalham unidos. Aqui já é um tubo, né, um tubo gotejador, né? Aqui ele distribuído, parece que é um negócio bem grande, né? Mas isso aqui é um micro jardim clonal, certo? De eucalipto, onde a gente colhia as estacas, né? Para fazer o plantio e transformar isso em mudas. A foto aqui está parecendo que é uma floresta, mas não, é um mini jardim clonal aqui nessa distribuição. Isso aqui está, inclusive, aquelas telhas Brasilite, né? Está plantado, elas estão unidas assim, então está plantado nelas lá dentro de uma camada de areia, seixo e o material inerte. Aqui já é no campo, né? Então você vê que elas formam esse bulbo, né? Esse bulbo aqui, os gotejadores, eles têm um determinado espaçamento e nesse espaçamento eles formam esse bulbo. A água cai aqui e ele vai se propagando, se dilatando lateralmente até formar esse bulbo aí ao longo da área de plantio. Aqui é uma casa de bombas, né? Então você tem as bombas, essa aqui é uma bomba injetora, isso aqui é onde você mistura os fertilizantes, você tem várias, porque justamente para que você não tenha aquela condição que eu falei de misturar determinados produtos e esses determinados produtos cristalizarem e entupir o sistema. Então, nessa situação você precisa de várias caixas para não misturar determinados produtos com outros. Aqui são os filtros, né? Que tem que ter também para não causar o material que ficar mais grosso também não causar nenhum problema na tubulação. O manômetro que a gente chama de manômetro de glicerina, que ele tem um materialzinho aqui dentro para evitar a oscilação, para que você consiga enxergar mais ou menos que pressão que você está trabalhando. Aqui também uma visão de fora do painel, né? Que você vai ligar, fechar bombas, setores, tudo isso você vai ter num painel como esse, você tem como manejar eletronicamente, né? Tem as válvulas eletrônicas que elas vão, em cima da sua programação, elas vão abrir ou fechar determinados setores. Aqui, geralmente, o que a gente tem também para trabalhar, né? A gente faz mais ou menos um cronograma de como é que deve ser utilizado, o que deve ser medido, o que deve ser visto para que ligue o sistema, para que você tenha noção do que você está fazendo, né? Você tem que estar lá escrito, você não fazer nada do que não está escrito. E acabou. Bom, então, deixa eu dar os últimos avisos para vocês. Então, eu sei que vocês estão com saudade, eu também estou com bastante saudade de tudo isso, mas assim, independente do que aconteça, né, o vídeo foi bem longo hoje justamente por causa disso. Amanhã eu vou deixar vocês livres para AgroTeams, então se inscrevam, procurem, eu vou deixar no link fixado aqui, certo, o link da AgroTeams,
E aí vocês vão lá, entram na feira, procuram. Já que a gente não pôde ir fisicamente, vocês vão lá e olhem as coisas. Tem coisas interessantes, sempre tem coisa interessante para você ver. Então vão lá, dão uma olhada, procurem palestras ou assuntos relacionados à irrigação. Daí vocês colocam lá, vou deixar uma atividade aberta para vocês concluírem. E se Deus quiser, o mais rápido possível, se Deus quiser, vamos todos rezar para que isso aconteça. A gente vai voltar com as nossas aulas presenciais. Elas vão ser encerradas agora dia de 1º de junho, as aulas online, certo? E a gente vai se reciclar um pouco, tentar melhorar, né? Porque eu tô, assim, desse jeito aqui eu não estou conseguindo, tem horas que me falha assim a mente, eu não consigo fazer do jeito que eu gostaria que vocês recebessem a informação. E além do que, a gente não tem um contato esse que ele é primordial, né? A gente sente muita falta. Então, grande abraço, vou deixar lá a atividade, então por favor façam, tentem fazer, tentem entrar lá no link da Agrotins, participem das outras coisas também ligadas à Agrotins, façam como se vocês tivessem realmente ido lá fisicamente, beleza? Então era isso. Fiquem com Deus, tudo de bom, tenham um bom recesso, se é que isso é possível, tentem ocupar a mente o máximo, leia um livro, jogue, brinque, saia um pouco dessa parte eletrônica, dê uma lida também, procure um livro para você ler, baixe uma série para você assistir, alguma coisa desse tipo, tá? Então, grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima vez. Se precisarem, eu vou continuar com o celular ligado, não vou desligar e vou responder assim que possível, beleza? Grande abraço.